Olá, seja muito bem-vindo. Como você viu aí no título do vídeo, hoje nós vamos ver 100 questões comentadas e atualizadas do Detran. Então, com certeza vai te ajudar bastante esse conteúdo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative também o sino de notificações para que o YouTube possa te notificar dos resumões atualizados 2024 que serão lançados aqui no canal. Então, ative aqui o sino de notificações. E para você que já foi reprovado ou não se sente seguro para fazer o seu exame, eu tenho aulas de reforço lá no Instagram. Essas aulas já ajudaram bastante alunos e com certeza vai te ajudar também se esse for o seu caso. Então me chama lá no direct do Instagram R7Viurbana. E eu tenho também simulados em PDF. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa para ser aprovado no seu exame. Agora pegue caneta e papel porque a nossa jornada vai ser longa, mas vai valer a pena porque muito em breve você vai ser aprovado no seu exame e estará com a sua carteira de habilitação. Vamos agora às questões. Então vamos lá, questão número 1. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão competente do: alternativa A, Departamento Nacional de Trânsito, Sistema Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito e Conselho Nacional de Trânsito. A Junta Administrativa é a JARI. Ela é um órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Alternativa B. Ela é um órgão competente do Sistema Nacional de Trânsito. A JARI é responsável por julgar recursos interpostos pelos infratores. A renovação do exame de sanidade física e mental obedecerá os seguintes prazos. Alternativa A. De 10 em 10 anos até completar 49 anos. Está correto. Alternativa B, de 5 em 5 anos até completar 69 anos, também está correto. Alternativa C, a critério do perito examinador, também está correto. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas quanto ao prazo de validade da CNH. Questão 3. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie em que podem ser classificados como caminhonete e carro de mão. Alternativa A, misto. Alternativa B, tração. Alternativa C, passageiro. E alternativa D, carga. A alternativa correta é a alternativa D. Caminhonete e carro de mão são considerados veículos de carga. Lembrando que veículo misto é o veículo que leva carga e passageiro no mesmo compartimento, ok? Alternativa D é a alternativa correta. Assinale a alternativa incorreta. Nós estamos procurando o que é errado. Alternativa A. O condutor da categoria A pode conduzir veículo de 2 ou 3 rodas. É verdade. Alternativa B. O condutor habilitado em qualquer categoria poderá conduzir motos até 50 cilindradas. Alternativa B está incorreta. Para conduzir veículos até 50 cilindradas, o condutor ele deve possuir a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Alternativa B é a alternativa incorreta. A idade mínima para o condutor se habilitar à direção de veículos automotores destinado ao transporte coletivo de passageiros é: então, para conduzir veículos de passageiros, o condutor ele deve ter qual idade? Alternativa A, 20 anos, alternativa B, 21 anos, alternativa C, 19 anos e alternativa D, 18 anos. Alternativa correta é a alternativa B. Para conduzir veículos de transporte de passageiros, o condutor ele deve ter acima de 21 anos. O condutor brasileiro, quando habilitado em outro país, poderá dirigir em território nacional desde que apresente alternativa A, CNH e CRLV, alternativa B, PID, permissão internacional para dirigir, alternativa C, carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade, acompanhada da tradução oficial e do documento de identificação. Alternativa C está completíssima. Tudo que o condutor precisa para conduzir em território nacional, caso ele seja de país estrangeiro. 7. O condutor que pretende trabalhar com transporte escolar deverá: alternativa A, ser no mínimo habilitado na categoria E e possuir curso de especialização. Não precisa ser no mínimo na E, por isso a alternativa A está incorreta. Alternativa B, ser habilitado na categoria C, D ou E. Não pode nesse caso, tem que ser no mínimo a categoria D. Alternativa C, ser habilitado no mínimo na categoria D e ter feito o curso de especialização. Alternativa correta é a alternativa C.
O condutor habilitado na categoria C poderá conduzir, alternativa A, veículos com capacidade de carga acima de 3.500 kg e que tenha mais de 8 lugares, está incorreta. De fato, pode conduzir veículos que tenham mais de 3.500 kg, mas não pode ultrapassar 8 lugares. Alternativa B, veículo com mais de 8 lugares, mas que não exceda 3.500 kg de peso bruto total. Alternativa B também está incorreta pelo mesmo motivo da alternativa A. Alternativa C, veículo com capacidade superior a 3.500 kg de peso bruto total, PBT, acoplado ou não a reboque e semi-reboques, com capacidade inferior a 6.000 kg de peso bruto total. Alternativa C é a correta. Questão 9. Para o motociclista que trabalha como motoboy, motofretista, transportando botijão de gás ou água mineral, é preciso ter em sua moto. Alternativa A, baú fechado com 60 cm de largura. Alternativa B, grelha com 60 cm de largura e 40 cm de altura. Alternativa C, sidecar, que é o carro lateral, com largura de 1,15 m, altura de 90 cm e comprimento de 2,15 m. Alternativa C é a alternativa correta. Sidecar é carro lateral, aquele carrinho que fica do lado da motocicleta que serve para levar botijão de gás. Marque a incorreta. São classificações quanto à categoria de um veículo. Alternativa A, oficial e representação diplomática, é categoria. Alternativa B, aprendizagem e particular, também diz respeito à categoria. Alternativa C, carga e passageiro. Carga e passageiro é espécie e não categoria, por isso a alternativa C está incorreta. São documentos de porte obrigatório do candidato em aula prática de direção veicular. Alternativa A, PPD dentro da validade e identidade. PPD é para quem já está habilitado. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, identidade válida e autorização do CFC, também está incorreta. E alternativa C é a alternativa correta. Para fazer aula, o candidato ele precisa de ter a LADV e o documento de identidade válidos. Questão 12. O condutor que exerce atividade remunerada de transporte de pessoas ou bens, ao renovar o exame de aptidão física e mental, terá que se submeter. Alternativa A, avaliação psicológica. Alternativa B, curso de atualização. Alternativa C, curso de reciclagem. E alternativa D, exame teórico técnico. Alternativa A, avaliação psicológica. São exigências para o candidato à habilitação. A, somente ser alfabetizado. Incorreto. Alternativa B, possuir cadastro de pessoa física, documento de identidade, ser inimputável e alfabetizado. Alternativa B tem uma palavra muito perigosa que é inimputável. Ele deve ser imputável. Então, alternativa A e B estão incorretas. Alternativa C, ter no mínimo ensino médio. Já começou errado a alternativa C. Então, vamos eliminar. Não precisa ter ensino médio, precisa ser alfabetizado. Alternativa D é a alternativa correta. Ser penalmente imputável, possuir cadastro de pessoa física, CPF, documento de identidade e ser alfabetizado. Que órgão do SNT tem a incumbência de expedir a CNH? Quem tem a responsabilidade de expedir a CNH? Alternativa A, ao Departamento Nacional de Transporte, incorreto. Alternativa B, ao Conselho Estadual de Trânsito ou Ciretrans, incorreto também. Alternativa C, a Prefeitura Municipal, também está incorreto. E alternativa D, o DETRAN, sob delegação do DENATRAN, será responsável pela emissão de documentos tanto do condutor quanto do veículo. Para renovar a CNH, o condutor precisará, alternativa A, submeter-se a exames clínicos e práticos que comprovem a sua sanidade física, incorreta, alternativa A. Alternativa B, realizar novo exame médico. Alternativa C, realizar exame de aptidão física e mental. Exame prático de direção veicular também está incorreto. Para renovar a CNH não precisa de fazer novo exame prático. E alternativa D, submeter-se a critério do médico perito do CONTRAN, também está incorreto. Então a alternativa correta é a alternativa B. Para renovar a CNH, você precisa de um novo exame médico. 16. Para mudar ou adicionar uma categoria de habilitação, o condutor deve mudar ou adicionar. Alternativa A, realizar curso teórico-técnico específico na categoria a que pretende. Alternativa B,
participar de aulas de atualização em prática veicular de 15 horas aula. Alternativa C é a alternativa correta. Para mudar de categoria, o candidato precisa realizar curso prático de 15 horas aula de direção na categoria A ou B e 20 horas aulas nas demais categorias. Quando uma máquina agrícola circula pelas vias públicas, o condutor precisa possuir: alternativa A, categoria A e B, incorreto. Alternativa B, categoria ACC, D ou E, incorreto também. Alternativa C, somente categoria E. E alternativa D é a alternativa correta. Para conduzir máquinas agrícolas em vias públicas, o condutor ele precisa ser habilitado no mínimo na categoria B, podendo ser também C, D ou E. Alternativa D é a correta. O que significa CTB? CTB. Alternativa correta é a alternativa A, Código de Trânsito Brasileiro. Quais são as implicações para que o condutor se torne motofretista ou mototaxista? Alternativa A, ser habilitado há no mínimo 2 anos na categoria e ter curso de especialização e mais de 21 anos. Alternativa A é a alternativa correta. 21. Que veículo abaixo pode ser classificado quanto à espécie como de tração, que traciona? Alternativa A, semi-rebox. Alternativa B, rebox. Alternativa C, caminhão-trator. E alternativa D, ônibus. Alternativa correta é a alternativa C, caminhão-trator. Ele traciona, por isso ele é considerado um veículo de tração. 22. A educação para o trânsito é dever dos órgãos do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. A que fundo recorrerão para subsidiar essas ações? Alternativa A, ao DPVAT. O DPVAT é seguro, então está incorreto. Alternativa B, ao CONTRAN. Alternativa C, ao FUNSET. Alternativa correta é o FUNSET, Fundo de Segurança e Educação para o Trânsito. 23. Ao candidato aprovado na primeira habilitação será conferida: alternativa A, CNH na categoria A, está incorreto. Alternativa B, a permissão para dirigir com validade de 1 ano. Alternativa B é a alternativa correta. A PPD é a primeira habilitação. 24. Para a condução de transporte escolar é necessário, exceto, isto é, não é necessário. Alternativa A, ser habilitado na categoria D ou E é necessário para transporte escolar. Alternativa B, ser habilitado na categoria B ou C. Alternativa B está incorreta. Para transporte escolar, o condutor deve ser habilitado no mínimo na categoria D. O órgão que fornece embasamento técnico às deliberações do CONTRAN, formado por especialistas, é denominado: alternativa A, órgão regulador. Alternativa B, Câmara Recursora. Alternativa C, Câmara Temática. É a alternativa correta. Este é um órgão composto por especialistas que compõem o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. 26. Veículo misto destinado ao transporte de passageiro e carga no mesmo compartimento denomina-se: alternativa A, caminhonete. Incorreto, caminhonete é só carga. Alternativa B, trator misto. Alternativa C, caminhoneta. E alternativa D, reboque. Alternativa correta é caminhoneta. Caminhoneta é considerado um veículo misto, pois leva carga e passageiro no mesmo compartimento. Vamos lembrar aí da Kombi. A Kombi é considerada uma caminhoneta. Habilitados na categoria C podem conduzir: alternativa A, veículo com 3 ou 4 rodas com até 3.500 kg de peso bruto total. Incorreta, alternativa A. Alternativa B, veículo com até 8 lugares, incluindo o condutor. Não é incluindo, é excluindo o condutor. Alternativa B também está incorreta. Alternativa C, veículo de 4 ou mais rodas com mais de 3.500 kg de peso bruto total. Alternativa C é a alternativa correta. 28. Devem ser licenciados anualmente todos os veículos. Quais veículos devem passar pelo licenciamento? Alternativa A, os irrecuperáveis. Alternativa B, de tração animal. Alternativa C, de propulsão humana. E alternativa D é a alternativa correta. Os veículos que devem ser licenciados são os veículos automotores. Os veículos serão classificados segundo o Código de Trânsito Brasileiro por: alternativa A, cor, marca e ano de fabricação. Alternativa B é a alternativa correta e anote aí no seu caderno. Os veículos se classificam em tração, espécie e categoria, ou espécie, categoria e tração. 30. É correto afirmar:
Se portando a LEDV, o documento de identidade, o candidato à habilitação poderá conduzir seu próprio veículo. Está incorreto. Alternativa B. A identificação do candidato por biometria não é obrigatória. Alternativa B também está incorreta. A biometria é obrigatória. Alternativa C. Qualquer condutor habilitado em outro país poderá dirigir em território nacional por tempo indeterminado. Alternativa C também está incorreta. Alternativa correta é a alternativa D. Para conduzir veículo de transporte escolar, é necessário ter mais de 21 anos, possuir habilitação na categoria D ou E, ser aprovado em curso específico, sendo o condutor credenciado somente se não tiver cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou for reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. 31. Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento denomina-se, essa nós vimos, alternativa A é a alternativa correta, é a caminhoneta que é considerada um veículo misto. O percentual do valor arrecadado para as multas destinada à educação no trânsito pelo FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, será de alternativa A, é a alternativa correta. O valor que será repassado das multas será de 5%. Questão 33. Sobre a condução de ciclomotores, é incorreto afirmar. Alternativa incorreta é a alternativa C. Para conduzir ciclomotor, o candidato deve ter no mínimo 16 anos. Está incorreto, ele deve ter no mínimo 18 anos. Compete ao Detran. Alternativa A, estabelecer as normas regulamentares. Alternativa A está incorreta. A quem compete estabelecer as normas é o CONTRAN. Alternativa B, julgar os recursos. Também está incorreto. Quem julga é a Jari. Alternativa C é a alternativa correta. Compete ao Detran coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução da Política Nacional de Trânsito. 35. A circulação de veículos estrangeiros em território nacional é regulamentada. Alternativa A, pelo CTB e por convenções recíprocas entre os países envolvidos. Alternativa A é a alternativa correta. 36. A motocicleta utilizada no transporte remunerado de bens deve ser registrada na categoria. Se é para transporte de bens, alternativa B é a alternativa correta. Ela é um veículo de aluguel. Questão 37. Será necessária a emissão de uma nova CNH, exceto quando, isto é, não vai precisar de se emitir uma nova CNH. Alternativa A. O condutor tiver o direito de dirigir suspenso, não será necessário nesse caso. Então, a alternativa A já é a alternativa que nós estamos procurando. É o exceto da pergunta. Quando o condutor for suspenso, não será necessário que ele emita uma nova CNH. Alternativa B, o condutor mudar de categoria de habilitação, ele vai precisar de uma nova CNH. Alternativa C, os dados do titular forem alterados, também vai precisar. Alternativa D, o condutor renovar o seu exame médico, também vai precisar. A única que não precisa de uma nova CNH é a alternativa A. A renovação da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas acima de 69 anos deve ser feita, como nós já vimos essa questão, a alternativa correta é a alternativa D, a cada 3 anos. Isto é, quando o condutor completa 70 anos em diante, a renovação passa a ser a cada 3 anos. 39. O condutor de veículo automotor natural de país estrangeiro e nele habilitado poderá dirigir em território nacional. Alternativa A, desde que penalmente imputável no Brasil. Alternativa B, desde que tenha carro próprio. Alternativa C, após 180 dias de estado no país. E alternativa D, somente motocicletas. Alternativa A é a alternativa correta, desde que penalmente imputável no Brasil. 40. Cabe ao Detran. Alternativa A, julgar. Quem julga é a Jari. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, realizar estudos, também está incorreto. E alternativa C, expedir a permissão para dirigir e a Carteira Nacional de Habilitação cabe ao Detran. Alternativa C é a correta. Para se candidatar à categoria E, é necessário ao condutor, exceto, isto é, para se candidatar à categoria E, não é necessário. Alternativa A, ter mais de 21 anos, é necessário. Alternativa B, ser habilitado em categoria A, não é necessário. Para se habilitar na categoria E, você precisa ser habilitado no mínimo na categoria C ou na categoria D.
Complete a questão. A educação para é necessária a todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, complete a questão. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Alternativa C é a alternativa correta. 43. Será conferido ao candidato aprovado em todos os exames exigidos à habilitação o documento denominado com validade de, isto é, ele foi aprovado em todos os exames. Alternativa A, autorização para conduzir ciclomotor ou CNH, está incorreto. Alternativa B, autorização para conduzir ciclomotor, também está incorreto. Alternativa C, autorização para conduzir ciclomotor e CNH, também está incorreto. E alternativa D, autorização para conduzir ciclomotor ou permissão para dirigir, válida por 12 meses. Então, o candidato à primeira habilitação, ele pode receber tanto a ACC quanto a PPD. A CNH, ela só vem depois de 1 ano de PPD. Questão 44. São documentos de porte obrigatório para o condutor de veículo automotor, exceto, então, não é necessário. Alternativa A, autorização para conduzir ciclomotor é obrigatório. Alternativa B, certificado de registro do veículo não é obrigatório. É um documento do veículo, mas ele não é de porte obrigatório. Você não precisa andar com CRV, certificado de registro do veículo. Já a alternativa C, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e a D, que é a permissão para dirigir, você deve andar. Então, a alternativa A, C e D são documentos que você deve andar com eles. A B, você não precisa andar com ele. Trânsito é. Alternativa correta é a alternativa C. É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então anote essa informação aí no seu caderno. 46. Sobre as categorias de habilitação, é correto afirmar. Alternativa A. O condutor habilitado na categoria ACC pode conduzir ciclomotores, motocicletas e motonetas. ACC não pode conduzir motocicletas, só ciclomotores. Alternativa B. A categoria B corresponde a veículos cujo peso total bruto não exceda 3.500 kg e cuja lotação não ultrapasse a 8 lugares, incluindo o motorista. Está incorreto, é excluindo o motorista. Alternativa C. Para pleitear a categoria E, o candidato precisa ter mais de 21 anos de idade e habilitação na categoria C ou D, no mínimo, há 1 ano. Alternativa correta é a alternativa C. 47. Os exames ao qual o candidato à habilitação deverá se submeter são: alternativa A, aptidão física e mental, psicológico, teórico técnico e prática de direção veicular. Já temos a resposta correta na alternativa A. 48. Sobre o licenciamento anual dos veículos, é incorreto afirmar. Nós estamos procurando o que é falso. Alternativa A. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque e semi-reboque, para transitar em via deverá ser licenciado anualmente. Está correto. Alternativa B. O licenciamento do veículo será comprovado mediante ao certificado de registro e licenciamento do veículo. Também está correta a alternativa B. Alternativa C. O licenciamento do veículo é comprovado somente pela aprovação em inspeção de pesagem de peso bruto total do veículo e identificação de cargas. Alternativa C é a alternativa incorreta. 49. O órgão normativo ao qual compete estabelecer as normas regulamentares e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito é chamado o órgão normativo. Então anote no seu caderno, é o órgão máximo normativo, é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, alternativa D. 50. Sobre as identificações cabíveis aos veículos, é falso afirmar. Alternativa A. Os veículos serão identificados obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou monobloco e externamente através da placa. Está correta a alternativa A. Alternativa B. Veículos de 2 ou 3 rodas estão dispensados da placa traseira. Alternativa B é alternativa falsa. Os veículos de 2 ou 3 rodas, vamos pensar aí numa motocicleta, é dispensado da placa dianteira e não da placa traseira.
51. O documento onde se encontra o pagamento do DPVAT, que é o seguro obrigatório, alternativa A, CRLV, alternativa B, LADV, alternativa C, CNH, alternativa D, CRV. Alternativa correta é a alternativa A, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, comprova o pagamento do DPVAT e também do licenciamento do veículo. 52. O transporte de crianças de 0 a 1 ano em veículo automotor deve ser feito de 0 a 1 ano. Alternativa A, em assento de elevação, está incorreto. Alternativa B, no cinto de segurança de 3 pontos, de forma alguma. Alternativa C, no bebê conforto, é a alternativa correta. De 0 a 1 ano deve ser conduzido no bebê conforto. Questão 53. Aos veículos utilizados no transporte escolar não se exigirá, alternativa A, equipamento registrador instantâneo de velocidade, é exigido. Alternativa B, inspeção semestral, também é exigido. Alternativa C, ar-condicionado, não é exigido para veículos de transporte escolar. Alternativa C é a correta. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, tem por função exceto, isto é, não é função do DPVAT. Alternativa D, cobrir despesas de assistência médica não importando o valor, isto não é função do DPVAT. O DPVAT ele cobre sim despesas médicas, mas existe um valor pré-estabelecido. Alternativa D é a alternativa incorreta. 55. Marque a alternativa incorreta. São pré-requisitos para se habilitar. Alternativa A, apresentar carteira de identidade equivalente, está correto. Alternativa B, ser alfabetizado, também está correto. Alternativa C, ser penalmente imputável, também está correto. E alternativa D, idade máxima de 18 anos, está incorreto. Não é idade máxima, é idade mínima. Então o candidato ele precisa ter idade mínima de 18 anos e não idade máxima de 18 anos. Questão 56. Sobre o processo de habilitação, é incorreto afirmar. Alternativa A, o BINCO se destina ao arquivamento de dados do condutor durante a sua existência, está correto. Alternativa B, o candidato à primeira habilitação, aprovados nos exames, receberá a habilitação definitiva, a CNH. Então nós encontramos a alternativa incorreta, que é a alternativa B. O candidato aprovado à primeira habilitação não receberá a CNH, ele vai receber primeiro a PPD, que é a permissão para dirigir. Questão 57. Em várias de suas atribuições, uma delas é organizar e manter o RENAVAN. Essa é uma atribuição do alternativa A, CONTRAN, alternativa B, CETRAN, alternativa C, SENATRAN e alternativa D, CIRETRAN. Cabe à SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, organizar os registros de veículos, RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Questão 58. A permissão para dirigir permite ao condutor o direito de dirigir. Alternativa A, em todo o território nacional. Alternativa A é a alternativa correta. Você, portador da PPD, pode conduzir em todo o território brasileiro. 59. Para o transporte seguro de crianças em veículos é necessário. Alternativa A, usar o assento de elevação a partir de 2 anos. Alternativa B, usar o bebê conforto até os 2 anos. E alternativa C é a alternativa correta, usar o dispositivo de retenção apropriado à idade da criança. 60. Após adquirir a permissão para dirigir e ao término de o condutor que não tenha nenhuma infração ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração, será conferido o documento denominado. Alternativa correta é a alternativa C, que ficará assim: após adquirir a permissão para dirigir e ao término de 1 ano, o condutor que não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infrações médias, receberá a sua Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. 61. A baixa calibragem dos pneus causa: alternativa A, aumento da sua vida útil, incorreto. Alternativa B, facilidade nas manobras, de forma alguma. Alternativa C, maior conforto aos ocupantes do veículo, também está incorreto. E alternativa D é a alternativa correta. A baixa calibragem dos pneus vai provocar o seu desgaste prematuro.
62. Não faz parte do conjunto de peças fixas do bloco do motor. Isto é, existe aí uma alternativa que ela não faz parte das peças fixas do motor. Alternativa A, cárter faz parte. Alternativa B, cilindros também faz parte. Alternativa B, cabeçote faz parte. A única aí que não faz parte das peças fixas é a biela. 63. Usar a buzina e ouvir o som alto aumenta a alternativa A, poluição do solo, alternativa B, poluição do ar, alternativa C, poluição sonora e alternativa D, poluição. Alternativa C é a correta. Essa é uma poluição sonora. 64. São deveres do cidadão exceto, isto é, não é um dever do cidadão. Alternativa A, respeitar as leis de trânsito é um dever do cidadão. Alternativa B, prestar os primeiros socorros também é um dever do cidadão. Alternativa C, acelerar sempre que estiver com pressa, este não é um dever do cidadão. Alternativa C. 65. Em local de acidente de trânsito com vítima, você deve adotar certas atitudes, com exceção, isto é, você não deve adotar. Alternativa A, transmitir confiança e segurança aos acidentados? Isso você deve fazer. Alternativa B, improvisar quando necessário? Também está correto. Alternativa C, usar os conhecimentos básicos de primeiros socorros? Correto. Alternativa D, não aceita a colaboração de outras pessoas? Isso está incorreto, pelo contrário, você deve aceitar a colaboração de outras pessoas. 66. Você está diante de um acidente com vítima. Que atitude você toma? Alternativa A, espera que alguém chame o socorro porque não quer se envolver? Incorreto. Alternativa B, passa sem parar o carro? Também está incorreto. Alternativa C, sinaliza o local e aciona o socorro profissional. Este é o procedimento correto. Alternativa C. 67. Qual a importância das técnicas de primeiros socorros? Alternativa A, ficamos importantes perante as outras pessoas. Incorreto. Alternativa B, nos permite ajudar sem causar danos secundários aos pacientes. Alternativa correta é a alternativa B. Os primeiros socorros, eles são importantes porque ajudam no atendimento primário às vítimas. Lembrando que o atendimento, ele é feito também por pessoas leigas. 68. Existem veículos que têm prioridade de passagem. Ao se deparar com um deles, o condutor deve proceder da seguinte maneira. Alternativa A, aumentar a velocidade do seu veículo? Incorreto. Alternativa B, dirigir-se para a direita, desobstruindo a via? Alternativa B é a alternativa correta. Lembrando que a faixa da esquerda é destinada para os veículos mais rápidos. Então, por isso, quando estiver algum veículo em situação de emergência, você deve sair da faixa da esquerda e ir para a faixa da direita, diminuindo a velocidade para facilitar a passagem desse veículo. 69. É proibida a ultrapassagem em vias de mão única? É permitido, se houver faixa permitindo. Alternativa B, em pontes? Em pontes é proibida a ultrapassagem. Alternativa B é a correta. 70. A distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo e executa a medida correspondente chama-se, isto é, o tempo de percepção. Alternativa A, distância de percepção e reação. Alternativa A é a alternativa correta. Possui preferência em cruzamentos não sinalizado, exceto, isto é, não possui preferência no cruzamento. Alternativa A, os veículos que transitam por rodovia, no caso, estes têm preferência nos cruzamentos. Alternativa B, o veículo que trafega pela rotatória também tem preferência. Alternativa B também está correta. Alternativa C, o veículo que vier pela direita terá a preferência também em cruzamento não sinalizado. Alternativa D, os caminhões pesados e os ônibus, não existe uma norma específica dando preferência para caminhões e ônibus em cruzamentos não sinalizados. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D. Caminhões e ônibus pesados não possuem preferência nos cruzamentos. 72. São deslocamentos laterais exceto, isto é, não é um deslocamento lateral. Alternativa A, ultrapassagem é um deslocamento lateral, troca de faixa. Alternativa B, passagem. Passagem não é um deslocamento lateral. Não existe troca de faixa na passagem. Alternativa C, retorno é um deslocamento lateral e conversões da alternativa D também é um deslocamento lateral.
O único que não é deslocamento lateral é a passagem. 73. Os veículos lentos, quando transitando em fila, deverão, alternativa A, andar próximo um ao outro para evitar que os outros veículos ultrapassem? Está incorreto. Alternativa A. Alternativa B, manter a distância suficiente entre eles para que os veículos que os ultrapassarão possam se intercalar na fila com segurança. Alternativa B é a alternativa correta. Se você estiver em fila, você precisa manter a distância do veículo que está à sua frente para que os veículos que vão fazer ultrapassagem tenham o espaço para se intercalarem. 74. Durante o dia, o uso de buzina é permitido. Alternativa A, em qualquer situação, incorreto. Alternativa B, em qualquer situação, desde que em toque breve, incorreto também. Alternativa C, para alertar sobre perigo, desde que em toque breve. Alternativa C é a correta. 75. Quanto ao uso de luzes em veículos, é correto afirmar. Alternativa A, é necessário que todos os veículos em via pública mantenham durante o dia os faróis acesos. Incorreto. Alternativa A. Alternativa B, o condutor utilizará o pisca-alerta em imobilização ou situação de emergência. Alternativa correta é a alternativa B. 76. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais à esquerda da sua mão de direção para. O condutor deslocou com antecedência o seu veículo para a faixa mais à esquerda. Para quê? Alternativa A, fazer uma ultrapassagem. Alternativa B, mudar de faixa de direção. Alternativa C, aumentar a velocidade. E alternativa D, entrar à esquerda. Como ele deslocou com antecedência, nesse caso é para entrar à esquerda. Alternativa D. 77. Em uma rodovia dotada de acostamento para entrar à esquerda, o condutor deve, lembrando que ele está numa rodovia e nessa rodovia tem acostamento. Alternativa A, seguir até encontrar um cruzamento. Alternativa B, atingir o ponto central. Alternativa C, deslocar o seu veículo para a esquerda sem atingir a contramão. E alternativa D é a alternativa correta. Para virar à esquerda ou fazer um retorno em uma rodovia provida de acostamento, o condutor deve aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Alternativa D. Nas vias providas de acostamento e sem locais apropriados para a manobra de retorno, o condutor deverá. Essa alternativa é semelhante à alternativa anterior. A alternativa correta é a alternativa C, aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. 79. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à posição anterior são procedimentos para executar. Essa pergunta ela está falando sobre o procedimento para uma ultrapassagem. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C, ultrapassagem de outro veículo em movimento. 80. Veículos de tração animal e propulsão humana, quando na ausência de pista própria ou acostamento, devem circular. Alternativa A, pelo bordo da pista à direita. Alternativa B, pelo bordo da pista à esquerda. Alternativa C, pelo passeio, calçada ou canteiro central. E alternativa D, ocupando a faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento. Alternativa A é a alternativa correta, pelo bordo da pista à direita. 81. A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando? Alternativa A, o infrator estiver conduzindo o seu veículo com direito de dirigir suspenso. Correto. Alternativa B, o infrator for condenado judicialmente por delito de trânsito. Correto. Alternativa C, for reincidente em determinadas infrações, cujo Código de Trânsito brasileiro prevê a penalidade. Também está correto. Todas as alternativas estão corretas. O condutor responsável por uma infração de trânsito está sujeito às seguintes penalidades. Anote aí no seu caderno. Alternativa B são todas penalidades. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH, podendo ser também cassação da PPD. 83. Quando o auto de infração será arquivado e seu registro julgado sem valor? Alternativa A, de acordo com o entendimento do agente de trânsito, incorreto. Alternativa B, quando o condutor infrator for menor de 18 anos, também está incorreto. E alternativa C, alternativa correta, quando no prazo de 30 dias
não for expedida a notificação da autuação. 84. O recolhimento do certificado de registro e licenciamento do veículo CRLV poderá ocorrer quando? Isto é, quando vai ocorrer o recolhimento do documento do carro de porte obrigatório. Alternativa D é a alternativa correta. No caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Se o problema não puder ser resolvido no local, o veículo será removido e, juntamente com ele, o CRLV. 85. Ocorre o recolhimento da CNH quando o condutor. Recolhimento da CNH. Alternativa A. Estacionar em local proibido pela sinalização. Alternativa B. Estacionar sobre a faixa de pedestre. Alternativa C. Dirigir veículo de categoria diferente da habilitação. Se vocês perceberem, a alternativa A e B dizem respeito ao veículo. A única que diz respeito ao condutor, no caso, é a alternativa C. Dirigir o veículo de categoria diferente da habilitação. 86. Um veículo que está estacionado rapidamente sai à sua frente. Nessa situação, o veículo estava estacionado e saiu na sua frente. O que você deve fazer? Alternativa A. Continue em frente com olhar fixo no semáforo? Incorreto. Alternativa B. Muda de faixa imediatamente? Incorreto também. E alternativa C. Dá uma rápida freada? De forma alguma. Alternativa correta é a alternativa D. Olha pelo retrovisor, para e dá passagem ao veículo. Este é um procedimento da direção defensiva. 87. O condutor que se preocupa em avisar ao outro que o pneu do seu veículo está murcho. Alternativa A. Pode chegar atrasado aos seus compromissos. B. Está cumprindo a legislação de trânsito. C. Age com solidariedade e cortesia. Alternativa C é a alternativa correta. 88. O condutor de um automóvel que encontrar um motociclista deve. Alternativa A. Considerar que a visão e o comportamento daquele que dirige uma moto é diferente daqueles que estão dirigindo um veículo de 4 rodas. Alternativa A é a alternativa correta. O condutor de um automóvel que encontrar um motociclista, ele deve adotar esses procedimentos da alternativa A. 89. O cinto de segurança é projetado para: alternativa A. Proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas e colisões. Alternativa B. Diminuir a velocidade do seu veículo. Alternativa C. Ser usado por 2 pessoas ao mesmo tempo. E alternativa D. Ser usado apenas em longos percursos. O cinto de segurança ele serve para proteger os ocupantes dos veículos em paradas súbitas e colisões. Alternativa A é a alternativa correta. 90. Estamos chegando no final. A principal finalidade da inspeção de segurança veicular é garantir que os veículos, alternativa A, estejam em condições de segurança para circular. Está correto a alternativa A. Alternativa B, estejam com boa aparência. Incorreto. Alternativa C, possuam pneus novos e freios revisados. Incorreto. E alternativa D, possuam vidros elétricos e equipamentos de segurança. Alternativa A é a alternativa correta e coerente. 91. Ao regular a velocidade, o condutor deve observar constantemente. Alternativa A, obedecer os limites de velocidade. Alternativa B, as condições físicas da via, do veículo, da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito. Alternativa B está completa e é a alternativa correta. 92. Qual das alternativas abaixo não pode ser considerada característica de um bom motorista? Isto é, o motorista não deve fazer. Alternativa A, respeitar as normas de trânsito? Correto. Alternativa B, respeitar o direito das outras pessoas? Também está correto. Alternativa C, agir impulsivamente? Está incorreto. O condutor ele deve agir de forma pensada e não impulsivamente. 93. Conhecer a cidade é um requisito essencial para a circulação segura e funcional. Logo, você deve conhecer. Alternativa A, apenas o trajeto da sua casa e trabalho, pois para os outros locais você vai eventualmente? Incorreto. Alternativa B, as zonas, regiões e bairros da cidade, suas vias de acesso e vias alternativas. Alternativa correta é a alternativa B. Lembrando que nós temos 2 palavras aí bem perigosas na alternativa A e na alternativa C, que é o apenas. Não quer dizer
que toda alternativa que tem o apenas seja incorreta, mas quando houver apenas, requer mais atenção do candidato. 94. Em uma via sem passeio e sem acostamento, você avista pedestres caminhando pela direita da pista, vindo em sua direção. A sua atitude deve ser: alternativa A, buzinar para os pedestres saírem da via? Incorreto. Alternativa B, diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Alternativa correta é a alternativa B, é um procedimento da direção defensiva. 95. Ao ser orientado pelos agentes de trânsito para efetuar um desvio, você deve: alternativa A, explicar que tem compromisso e o desvio vai causar atraso. Incorreto. Alternativa B, insistir com o agente para passar pelo trecho impedido? De forma alguma. Alternativa C, estacionar e aguardar a liberação do trecho impedido. E alternativa D, colaborar com o agente e fazer o desvio colaborando com o trânsito. Alternativa D é a alternativa correta. 96. Quais são as condições adversas do tempo? Alternativa A, buraco na via. Alternativa B, penumbra, ofuscamento e escuridão. Alternativa C, neblina, chuva e cerração. Alternativa C, alternativa correta. São condições adversas do tempo: neblina, chuva e cerração. Na alternativa B, está falando penumbra e escuridão, que são a mesma coisa praticamente. Já o ofuscamento é uma condição adversa de luz que pode ser provocado pelo sol ou farol alto de outro veículo. Então a alternativa correta é a alternativa C. 97. O uso do cinto de segurança é obrigatório. O tipo de cinto que oferece maior segurança é: alternativa A, o cinto de 2 pontos. Alternativa B, o cinto torácico. Alternativa C, o cinto pélvico subabdominal. E alternativa D, alternativa correta, o cinto de 3 pontos oferece mais segurança. É o cinto utilizado em todos os veículos de hoje praticamente. 98. A prática de direção defensiva irá representar: alternativa A, um aumento elevado dos acidentes? O contrário. Alternativa B, uma redução dos acidentes? Exatamente. Alternativa B, alternativa correta. A direção defensiva reduz os acidentes. 99. A maioria dos acidentes é causadas por: alternativa A, condições adversas, luz e tempo. Alternativa B, descumprimento das ordens dos agentes de trânsito. Alternativa C, excesso de cuidado do agente. E alternativa D, falhas humanas. O maior causador de acidentes são as falhas humanas. Alternativa D. 100. Antecipar os riscos e agir pronta e habilmente é conceito da: antecipar os riscos. Alternativa A, direção defensiva corretiva. Corretiva está incorreta. Você não corrige, você evita o acidente. Alternativa B, direção de prevenção ativa, também está incorreto. Alternativa C, direção defensiva preventiva, é a alternativa correta. A direção defensiva preventiva, ela te faz antecipar situações de risco para que você possa evitá-las. E para você que ficou até aqui, eu te desejo muito sucesso pela sua perseverança. Espero que você tenha gostado dessas questões. Aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilha também com aquele seu amigo que está no processo de habilitação. Lembrando que eu tenho aulas de reforço lá no Instagram. Então, caso você precise, me chama lá no direct do Instagram R7 Via Urbana. Te aguardo na próxima aula.